10 e 10. Vamos começar aqui. Bora. Esse copo de hoje aqui é o mais difícil que eu achei de fazer uma. Mas vamos lá, a gente vai passando aqui. Tipo, a coisa pior. Diga aí. Pois bem, hoje é o terceiro encontro da Quaresma, né? Da campanha da fraternidade. Que são 40 dias em preparação para a festa da Páscoa, né? A Páscoa, que é a maior festa do cristianismo. Eu sempre gosto de repetir isso, porque do mesmo jeito que Jesus foi perseguido lá no deserto, quando ele jejuou durante 40 dias e 40 noites, ele foi perseguido por um demônio, né? Ele sentiu fome, mas ele não caiu na tentação do demônio. Do jeito que ele foi perseguido, Eva foi perseguida, né? Adão e Eva, essas caiu na armação da serpente, que é o mesmo demônio. Todos nós somos tentados todos os dias também a cair. E vem aí a Semana Santa. Todo mundo sabe o que é que acontece na Semana Santa, né? Quando nos festejos, no Natal, as perseguições vão juntas. Então nós que somos católicos, nós devemos passar por essa provação, como Jesus passou, sem aderir àquilo que agrada o inimigo de Deus. Caso contrário, nós estamos andando para a igreja perdida, né? Eu gostei muito bem daquela pregação de ontem. A gente sabe que é daquele jeito. Não é fácil para ninguém. Todo mundo sabe que não é fácil para ninguém. Todo mundo é tentado a cair na fraqueza da carne, né? Mas é bom a pregação daquela dali, né? Todo mundo entende muito bem que era sobre o perdão, né? Pedro perguntou a Jesus quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão se ele pecar contra mim. Até 7 vezes? 7? E Jesus respondeu que não 7 vezes 7, mas eu te digo que 70 vezes 7. Que é sem limite, né? Quantas vezes for preciso, né? E ele explicou muito bem. Se eu tenho mágoa, se eu ofender uma pessoa, se eu ofender o outro, por exemplo, se eu me ofender e eu fazer do mesmo jeito, né? Desejar ter aquele ódio em mim, desejar vingança contra o outro, não acabar aquilo ali são duas almas perdidas, né? Tanto o outro, que tem uma raiva de mim, me ofendeu e tem aquele ódio contra ele, aquele desejo de fazer o mal contra mim, como eu, que devia perdoar aquele momento de fraqueza do outro, né? Eu também devia perdoar. Se eu não perdoar o outro, eu também sou uma alma perdida também. A vingança, nós não devemos praticá-la, porque está cometendo um pecado maior do que a pessoa que cometeu o primeiro erro, que começou a questão, né? Então, Deus não perdoa. Se a gente não perdoar, a história é grande. Quem foi ontem viu? E está no Evangelho de ontem, aquela parábola. Então, nós devemos perdoar uns aos outros, se quisermos levar essa vida de igreja, né? É uma luta, é uma peleja, é a porta estreita da vida eterna do céu. Né? Vamos começar aqui o terceiro encontro, que tem como tema purificação e iluminação, né? Preparar o espírito e purificar o coração. Motivação inicial. Nesta terceira semana quaresmal, unidos a todas as dioceses do Piauí, celebrando o primeiro ano regional da iniciação à vida cristã, aproximando-nos da morte e ressurreição do Senhor. Rezemos com o tema purificação e iluminação, preparar o espírito e purificar o coração. Já eleito pelo Senhor para sermos seus discípulos, seguidores, unimos-nos nesta celebração a todos os que nesta quaresma se preparam mais intensamente para receber os sacramentos da iniciação à vida cristã: batismo, confirmação, ou crisma e eucaristia. Assim também somos chamados a caminhar seguindo os passos do Mestre Jesus. Que Jesus nos ajude a caminhar deixando o pecado
de lado, e cada dia abraçando a vida nova no Senhor. Cantemos e recebamos os símbolos que nos ajudarão a aprofundar o sentido da purificação e da iluminação de Jesus Cristo na vida e na missão de cada um de seus discípulos. Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Senhor, quem entrará no santuário para te louvar? Quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Senhor, eu quero entrar no santuário para te louvar. Oh, dai-me mãos limpas e o coração puro, arranca a vaidade, ensina-me a amar. Oh, dai-me mãos limpas e um coração puro, arranca a vaidade e ensina-me a amar. Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Senhor, já posso entrar no santuário para te louvar. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Teu sangue me lava, teu fogo me queima, o Espírito Santo inunda meu ser. Leitura orante. Leitura orante. Primeiro passo, leitura. Para onde é que sim, desculpa aí. Vem aqui na Bíblia primeiro. Escuta, ó Israel, Javé, o teu Deus, vai falar. Escuta, ó Israel, Javé, teu Deus vai falar. Fala, Senhor, Javé, Israel, vai te escutar. Fala, Senhor, meu Deus, Israel, que te escutar. Escuta, ó Israel, Javé, o teu Deus, vai falar. Escuta, Israel, o Javé, teu Deus, vai falar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem foi que pecou para que ele nascesse cego? Foi ele ou seus pais? Jesus respondeu: Não foi ele que pecou, nem seus pais.
mas ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Nós temos que realizar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Está chegando a noite, e ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dizendo isto, Jesus cuspiu no chão, fez barro com a saliva e com o barro ungiu os olhos do cego e disse: vá se lavar na piscina de Siloé. Esta piscina quer dizer o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Jesus, ouvindo dizer que tinha expulsado aquele que fora o cego, foi à procura dele e perguntou-lhe: você acredita no Filho do Homem? Ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu acredite nele? Jesus disse: você o está vendo, é aquele que está falando com você. O cego que tinha sido curado disse: eu acredito, Senhor, e se ajoelhou diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam perto dele ouviram isso e disseram: será que também somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam nenhum pecado, mas como vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois é, esse evangelho aqui é o evangelho que vai ser lido domingo, né? Que vem logo, domingo, logo na sequência do evangelho do domingo passado, que foi daquela samaritana, que foi procurada no poço, no deserto, e lá ela encontrou Jesus, né? Que ela não conhecia também. Mas lá, através da conversa de Jesus com ela, né? Procurando aquela água, Jesus mostrou, se apresentou para ela como a água viva, que quem bebe dessa água, a fonte de água viva, né? E quem bebe dessa água não morre, não sente mais sede, não sente mais fome, nem precisão de nada. E no conversar lá, a mulher viu que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, né? E ela creu, acreditou e foi contar para os outros, e ela levou muita gente também a se converter. Quer dizer, isso é a fonte de água viva que jorra para a vida eterna, né? Quando a gente crê em Jesus, quando a gente reconhece Jesus, o Salvador, ou seja, quando a gente se converte, a gente não fica só ensinando, a gente leva isso para os outros. Essa é a fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. É ir até as pessoas, ou na igreja mesmo, e levar, apresentar Jesus para as pessoas, né? Para que levem mais pessoas para a vida eterna. Essa é a água viva que jorra para a vida eterna, que é Jesus, né? E a mulher estava ali, aquela samaritana, representando aquele povo de antigamente que não conhecia o Deus verdadeiro. Já tinha vários deuses, né? Mas não o Deus verdadeiro, que era Jesus, que é o Espírito Santo que Jesus tem implantado, né? Qualquer um de nós. A mulher já tinha vários maridos. Esses maridos representam os deuses, né, falsos. Então o pessoal cego, né, que não conseguia enxergar ainda até então esse Deus verdadeiro que era Jesus, né, que é Jesus. Essa fonte de água viva, que é o Espírito Santo, que dá a qualquer um de nós para enxergar a verdade. Existem muitas pessoas cegas neste mundo, que vê com os olhos, mas não enxergam. Muitas vezes até nós de dentro da igreja não enxergamos Jesus. Vemos aqui o Evangelho, a palavra de Deus, vimos as pessoas por aí pregando na televisão, em qualquer
qualquer lugar por aí, mas a gente não enxerga. Só enxerga aquilo que os olhos veem. Não, e a fé, ela faz a gente enxergar além do que os olhos veem. Jesus, ele faz a gente enxergar o futuro, o que é o futuro, né, nosso da igreja, o futuro desse mundo. Né? Isso é a fé que faz. E quando a gente recebe o Espírito Santo de Deus, isso se torna mais importante ainda nas nossas vidas, né? Que jorra para a vida eterna, que leva até as pessoas e que a gente muda de vida também. Pois é, o cego de nascença, Jesus, logo após sair daquele episódio da Samaritana, ele viu esse cego de nascença. Né? E isso aqui também é uma simbologia. Esse cego, essas pessoas que não enxergam, tem os olhos, né? Vê, mas não enxerga nada. É cego na visão espiritual, né? Falando. E Jesus curou este cego. Ele foi criticado por causa disso aqui, pelos fariseus, os mestres da lei, que não enxergavam Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Salvador da pátria. Eles não enxergavam Jesus, era o cego. Né? Essa cegueira que Jesus quer curar em cada um de nós. Esse cego aqui, ele representa essas pessoas cegas. Né? Muitas vezes até nós não enxergamos direito. Né? Quando a gente pega um padre que explica melhor, que a gente vai enxergando. Não é através do leigo assim como eu, não. Quanto mais a pessoa é madura na fé, espiritualmente falando, né? Na fé, é que ela sabe explicar melhor. Né? E a gente vai enxergando melhor o que é que Deus quer de nós. Isso é no decorrer da vida, isso nunca tem limite. A cada dia a gente descobre mais coisas e é um mistério, a palavra de Deus. Deus era um mistério para descobrir no passar do tempo. Com a maturidade a gente vai clareando mais essa visão, essa cegueira. Pois é, os fariseus e os mestres da lei, eles criticaram Jesus, atribuíram aquele milagre de Jesus ao demônio. Jesus era enviado do demônio, né, no dizer deles. Mas esse era o meio de eles procurarem uma maneira de matar Jesus, porque eles não aceitavam Jesus, que era filho de José e Maria, era Davi, né, eles conheciam, eram pessoas pobrezinhas, então eles não aceitavam Jesus, eles queriam o Jesus de acordo com a vontade deles, né? Um Jesus rico que viesse para os ricos. É de acordo com a vontade deles. Mas Jesus veio através de José e Maria, o pobrezinho, que era dali, né? Andava de jumento, nasceu lá na manjedoura, lá do lado de fora, porque na pensão lá não tinha mais espaço para ele, porque era pobre. Antes eles não aceitavam isso aí, eles não enxergavam. E Jesus ele quer clarear nossa mente, abrir os nossos olhos, né? Através de uma passagem como essa daqui. Né? Este cego ele representa as pessoas que não enxergam além do que os olhos veem. Está entendendo? Pois é, aqui é muito grande o Evangelho. No domingo que vem aqui a gente vai explicar melhor. Ou seja, a liturgia da palavra, né? Eu não sei explicar bem não. Mas espero que vocês tenham entendido o que é uma simbologia desse negócio aqui, essa cura desse cego. Muitas vezes nós andamos para a igreja, nós ouvimos, como eu já falei, mas a gente não enxerga. Isso é preciso ter uma aproximação com Deus, um apego com Deus, rezar todos os dias, principalmente nesses tempos da quaresma, né? Fazer essas 3 práticas religiosas que a igreja ensina nesse tempo de quaresma, né? Para que Deus não fuja da gente, o Espírito Santo não fuja da gente, né? Que a gente vai tentar todos os dias, como eu falei no começo. Jesus foi tentado, né, no deserto, mas ele era Deus, nascido de José e Maria, mas ele tinha a parte divina, ele era Deus, né? Ele era divino também, Jesus. Mas ele tinha as fraquezas também, ele podia muito bem cair, mas ele veio para dar exemplo a nós como é que a gente tem que ser, né? Ele veio abrir um caminho, fazer a gente enxergar que até então as pessoas não enxergavam, era treva total, né? Não conseguia enxergar além dos olhos, da visão. Essa morte foi
através do primeiro pecado, né, de Adão e Eva, deixou as pessoas cegas. E o cego ele representava aquelas pessoas, o cego ele representava essas pessoas que eram oprimidas, eram cegas e manipuladas por seus chefes, seus representantes. Os representantes deles aproveitavam para colocar fardos pesados, né? Coisas pesadas sobre eles, e aproveitavam da situação porque eles não conseguiam. Mesmo andando para a igreja, eles não enxergavam como a gente vê hoje em dia, né? Por aí. Pregadores que se aproveitam das pessoas, coisa que é muito fácil da gente enxergar que está errado aquilo ali. Não é o evangelho que Deus ensina. E as pessoas caem fácil e dão o que eles pedem, né? É uma coisa parecida com a outra. Isso aqui. Jesus quer abrir esses olhos nossos através do Espírito Santo. É o Espírito Santo, essa fonte de água viva, que vai abrir em nós esses olhos, essa visão que a gente não consegue enxergar, né, direito. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Peço desculpa que me enrolo muito. Bora lá aqui. Enquanto eu estiver no mundo, sou a luz do mundo. Diante dessas últimas cenas da Quaresma, somos chamados pelo Senhor. Leitura orante, primeiro passo. Vem aqui, né? O que o texto diz? Né, aqui. Quem aparece no texto? O que acontece? O que cada um faz? O que cada personagem diz? Dos símbolos que entraram. Quais aparecem no texto? Meditação. O que o texto diz? É uma pergunta, né? Para responder. O que o texto diz? Que versículo mais me chamou a atenção? Que gesto executado pelos personagens mais me tocou? Eu estou me deixando purificar por Jesus? Oração. O que o texto me leva a dizer a Deus? Que pedido vou fazer? O que eu quero agradecer a Deus? Aí vem aqui, contemplação. O que o texto me leva a fazer de agora em diante? Que apelo sentir? Que mudança precisa acontecer para assumir a minha missão? Aprofundando o tema. Enquanto eu estiver no mundo, sou a luz do mundo. Isso foi Jesus que diz. Ele é a luz do mundo. O mundo, esse mundo aqui, ele não tem nada para dar a nós. É um mundo enganoso, né? Apesar da gente precisar das coisas desse mundo para a gente sobreviver. Por exemplo, o alimento, as coisas, né? Para a gente manter o nosso corpo vivo. Mas muitas coisas que o povo inventa por aí para desviar a nossa atenção de Deus, isso que acaba logo. Vai ficar, sobra só o pecado para a gente prestar conta com Deus depois. Enquanto que as coisas de Deus, essa luz do mundo que é Jesus, isso é o que vai nos levar para a vida eterna, né? A gente sofre para caramba com o derrubo ditado, com o derrubo da pena aqui nessa terra. Quem quer viver a palavra de Deus, cumprindo com a palavra de Deus. É muito difícil hoje em dia, porque essa perseguição é muito grande. As perseguições contra os cristãos, contra a igreja de Jesus, a igreja católica principalmente, foi a que Jesus criou. Então isso vai persistir, como dizer, vai continuar até a vida de Jesus. Jesus ele só vai vir buscar o povo dele quando o demônio, né, o inimigo, fizer o que ele nunca fez ainda para tirar as pessoas da igreja. Ele ainda vai fazer o que ele não fez ainda para tirar nós da igreja. E a gente está fraco, né? Se a gente não se ligar nisso, na palavra de Deus, é sujeito que vai se cair na armadilha dele. Então, eu li isso na carta 6 da igreja essa semana.
Então ele ainda vai fazer ainda o que ele não fez, vai se tirar a gente da igreja. Então é preciso nós estarmos ligados em Deus, rezando, fazendo essas. Cumprindo com os mandamentos de Deus, né, para que a gente permaneça ligado nesse galho, né, esse ramo ligado no galho, que é Jesus, no tronco, porque caso contrário a folhinha cai seca, né, e vai um vento que é por aí, achando que está fazendo certo, mas o fim, espiritualmente falando, é a morte, né? Rezando e confessando e recebendo Jesus na Eucaristia, na igreja. Muitos padres falam que quem não permanecer nessas coisas aí não vai suportar a sedução do demônio aqui para frente, não, porque vai ser grande demais para seguir. Rezar, confessar e receber a Eucaristia. A gente fala assim, mas não entende mal não, como diz eu. Entenda bem. Não é preciso a gente sair correndo com medo das coisas que estão por aí, não. A gente é misturado mesmo, né? É joio e trigo misturado. A separação é Jesus que vai fazer no final, né? A divisão, a colheita. Mas a gente está junto com as pessoas do mal, das coisas do mundo. A gente está junto, não quer dizer que está misturado, não. Você pode entrar em qualquer lugar por as pessoas, né? Por amor às pessoas. Não por o que a gente vê por aí, qualquer coisa. Eu não estou julgando, não. É o que eu tenho que dizer para vocês. O verdadeiro sentido da Semana Santa é a paixão e morte de Jesus, né? É a Páscoa, que é a maior festa do cristianismo. É o que nós vivemos fazendo nessa vida de igreja, é baseado na ressurreição de Jesus, que acontece no domingo de Páscoa, depois do sábado, aleluia, né? E essa festa da Semana Santa, que é a maior, como o Geraldo fala, os inimigos estão tentando acabar com ela. Você viu o movimento que ele já na Semana Santa, né? Só churrasco, é uma Semana Santa só jogo de bola. O demônio está tentando acabar com essas coisas. Aqui na nossa comunidade está bem, que ninguém não pode rezar aqui a quinta-feira do Largo Penal, mas tanto movimento que tem por aí agora. Todo mundo está vendo isso aí, ninguém. Você pode ir para qualquer lugar, como eu falei, por amor às pessoas, né? Porque é misturado mesmo, é joio e trigo. Mas nunca dizer que aquilo ali está certo. No seu coração nunca deve achar que ali está certo, que a Semana Santa é para aquilo ali, não. Jamais. Ele está longe de ser católico desse jeito, praticamente. Está entendendo? Eu estou. Ninguém está sendo contra ninguém fazer o que quiser fazer. É o que a gente tem que dizer, a verdade. Vou falar de Eu já Deus. provei a boca. Sabe o que é certo e errado? E aqui, mas dentro desta última semana da Quaresma, somos chamados pelo Senhor a preparar mais e melhor o nosso espírito e o nosso coração, a fim de nos tornarmos santos, lavados pela graça, a graça batismal. Já fomos escolhidos pelo Senhor quando fomos batizados. Nesta celebração, somos unidos aos que se preparam para serem inseridos na comunidade de Jesus, pelo sacramento da iniciação à vida cristã. Jesus continua a nos iluminar com a sua graça e a os purificar com a sua misericórdia. Neste sentido, como cegos, somos também convidados por Ele para nos aproximarmos da pia, da purificação. Precisamos, assim, nos livrar de mentalidades e costumes que causam cegueira em nós. Aprender os ensinamentos do Senhor, pedir a Ele que aumente a nossa fé e que nos ajude a viver na caridade com os irmãos e com as irmãs. Ao considerarmos a situação dos adultos afastados da fé, que vêm à nossa comunidade para dar seus
da misericórdia de Deus em sua vida, avaliamos a importância da acolhida das relações humanas calorosas e do acompanhamento pessoal. Crer é entregar a própria vida e abandonar-se nas mãos do Pai, numa atitude de profunda, total e extrema confiança. O cego foi, lavou e voltou vendo, enxergando. A Quaresma é esse tempo especial, quando todo cristão, bem como os que se preparam para os sacramentos, deve purificar os corações e o espírito pelo sereno exame de consciência. E pela penitência, iluminados pelo conhecimento mais profundo de Jesus Cristo. Nesse tempo de Quaresma, os que se preparam para os sacramentos se tornam eleitos. Isso significa que se colocam à disposição e abrem o seu coração para a graça sacramental e para o dom do Espírito Santo. Saem em direção à pia batismal, onde também são iluminados pelo Senhor e voltam enxergando. Conversando sobre o tema, como se deu a experiência da conversão na minha vida? É uma pergunta para nós responder, né? Quais os sinais concretos de mudança de vida? Nós estamos andando para a igreja, mas quando a gente sai da igreja está fazendo do mesmo jeito dos outros. Isso não é conversão, né? Eu vou dizer outra Eu coisa. não estou ocupando a Que é igreja. cristão católico, eu quero dizer muito hoje em dia, que é cristão católico não deve estar só anunciando paredão em lugar fulano, na véspera da Semana Santa, como eu dizer muito. Quinta-feira Santa, paredão em lugar fulano, quinta-feira paredão, para todo lado o cara vê gente católico de dentro da igreja anunciando essas coisas na Semana Santa. Existem 365 dias para fazer, mas não tem prazer de fazer em qualquer um desses dias, como num dia que é da igreja. Tem que ser naquele dia. Quando está com um pé da igreja e outro pé lá fora, não. Ou você é católico ou você é do mundo. Então, para a gente pensar, nós estamos conversando, para a gente pensar nisso. Está valendo a pena a nossa conversão? A gente é católico, fiel, praticante, do rei dos outros. Né? Eles ficam passando por aí, não vão na igreja, porque os que vão para lá fazem do mesmo jeito ou pior quando saem. Agora conversa também, só para não vir, desculpa. Para não vir para a igreja. E a igreja é uma escola, está bem a escola. Tem gente que diz que o pessoal, a igreja só tem gente pecador, né? Mas Jesus quer os pecadores mesmo. Do jeito que ali só quer os analfabetos para aprender lá. Se não aprender, a culpa é da pessoa. Do jeito da igreja. A gente anda, se não aprender, a culpa é nossa. Aí nós é que vamos pagar por os nossos atos, né? As consequências, o que a gente planta na vida, a gente vai colher no futuro. A igreja é uma escola. Não só na igreja, mas tem a Bíblia para a gente ler em casa, tem os pregadores na televisão, no meio de comunicação, para a gente se dedicar àquilo ali. E a gente mesmo, né, em casa. Na comunidade por onde a gente anda. Não é fugir, a gente vai junto, é misturado. Joio e trigo. A separação é Jesus que faz no fim dos tempos, do joio e o trigo. O joio e o trigo Jesus, ele semeou a semente, não o agricultor semeou a semente, ele plantou, ele jogou a semente lá do feijão, na roça. Quando o agricultor foi dormir, veio o inimigo e plantou o joio junto, né? E nasceu tudo ali, cresceu. Quando ele foi dar fé, ele foi pedir, quando o agricultor deu fé, ele foi pedir o chefe para arrancar. E o chefe disse que não, porque se arrancar o trigo, o joio, pode ser que o trigo venha junto. Porque é tudo bem parecido.
A pessoa só vai dar fé nos frutos. Quando tiver o fruto, é que vai dar fé. As espigas. É que é diferente uma da outra. Do mesmo jeito é nós, né? Não pode tirar uma pessoa da igreja porque faz isso, faz aquilo, porque vai o trigo vai junto. As pessoas do bem vai junto, né? A família acha ruim, um parente, um amigo acha ruim e vai sair da igreja também. É isso. É tudo junto, é misturado. Mas é uma escola, é para aprender. Se não aprender, aí está em nós, né? Quais são os passos, né? Quais são os passos que a nossa comunidade deve dar para se deixar purificar e iluminar por Jesus Cristo? Está aí? Pegou aí? Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando é que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Agora na hora da nossa morte. Amém. Oração final. Deus Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, que nos fostes encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno os remédios do pecado. Olhai benigno para a confissão da nossa humildade, de modo que, abatidos pela consciência da culpa, sejamos purificados, iluminados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Orientações finais. Comunicar o local do próximo encontro. Amanhã é para yoga. Eu vou no carro, não vou cobrar ninguém não. Vou mal gente que quiser. Tem 2 vagas ainda. Não é comigo assim não, desanima os outros. Se é que for, eu estou comendo calado. É o conselho que eu estou dando. Porque desanima tudinho. Não, estão dizendo que não vai, também não vou não. É o conselho. Se não for, fica calado. Se for também, não estou mandando dizer também não. Depois a gente não pode dar palavra que desanima os outros. Tem que dar aqui na frente, não é só for lá atrás.
dar palavra de incentivo, de coragem, para animar os outros. Mas a gente só fala daqui que o coração está cheio, né? É Se só tem verdade. palavra de negatividade, só sai negatividade. Se vai positivo, só sai positividade. É mais tanto só Bora, só. filha, vai sentar que a mulher vai. Manda na sete. E mais, o texto dos homens, depois vamos continuar. Estou com medo que tem pessoas que vão desacostumar aqui no texto dos homens, né? Vai não, O ensino está mais vindo. Oi? vai não. O quê? Desacostumar. Não tá rezando do mesmo jeito. Uns que só sabem vir se tiver o texto, é isso que eu estou falando, né? Não está vindo agora. Eles estão de férias. Aproveitando. E sábado tem a caminhada da Tioga, é sábado, dia 18, 4 horas. Tem que caminhar, queimar os pecados dos pés, fazendo carro, emendando chinela réu, naquela pista réu ali, para sair na Tioga. Quinta e sábado na Tiúba. Tem que queimar pecado, tem que fazer sacrifício. Sábado é a última noite de novembro, né? A missa é domingo. Sacrifício negra não. Acho que domingo passado não, com o senhor, domingo. Deve ser sábado mesmo. No sábado, quando terminar a caminhada, ele na missa. Quando É. chegar lá. Mas São José é domingo. Você deve passar uma venda no domingo, então. Pronto. Só encerra dia 19. Senhor, o que eu tenho que prestar conta do contexto dos homens é R$72, né? Aí, está à disposição de você aí. Se quiser fazer, não quiser, deixa para outra vez aí. É o próximo. Pode ser feito do dia, não? Pode fazer. O quê? Ela encontra na quarta. Que dia Só uma que coisa, entrega tá aquele envelope do dia? Tá sem E na última quarta, na última sexta do mês, né? No terceiro domingo do mês. A entrega do Terceiro. envelope do dízimo é no terceiro domingo do mês. Aí o padre vinha na frente, nós já entrega. Na sexta, na última sexta, aí já leva. A missa na última sexta já entrega daqui. Mas, Sempre domingo, esse domingo, né? Não, tem um outro. quem vai agradecer a Deus por a chuva aí? Não, terceiro Agradecer domingo por a é chuva. uma entrega dia 26. Nós estamos agradecendo, rezando E o aqui padre na é igreja, dia 31. Coração de neném. por a saúde de tia Neném. É, o coração dela que está indo bem. É. Graças a Deus e de todos. Ela depois vinha para a igreja, eu vinha aqui bem, então. Pois é, essa vida de igreja, isso é bom, como a gente vê essa noite, o tanto de gente que tem, não é só a gente, né? A gente vê e isso aumenta a coragem, né? De a gente seguir em frente. O tanto de tesouros que tem, a gente vê que não é só a gente. Então vamos seguir, vamos dar em frente, não vamos abandonar a igreja não. Isso é até a vida de Jesus, vamos ver quando a gente partir dessa vida Não, aqui. poxa, daqui quando a caminhão vem, agora tá todo mundo. De novo. E aqui o final, Só daqui pra minha Canta casa. aí, gente, Tá, vai, final. no final. Não, tu não sabe dele, toda vez que eu caio lá em casa. Espírito Santo, vinde para em mim. Espírito Santo, vinde para em mim. Vinde cura, vinde liberta nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traze fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor. que é apóstolo, se Deus quiser. Quiser, Fernando. Pode ser arruinado. Apaga aí, João. Tá bom.